Então, a gente precisa, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa. Aqui colocar. Quando a gente pensa em saúde, a gente tem que pensar em quatro pilares, tá? Então, quatro pilares é que vão determinar se nós vamos expressar geneticamente saúde ou doença. Então, a primeira coisa é quais pilares são esses? E vocês vão ver que eles estão todos integrados. Por isso que a gente chama isso de medicina ou nutrição integrativa, porque nunca é uma coisa só. Então, tem muito paciente que faz a dieta perfeita e não tem um resultado maravilhoso, porque está faltando, às vezes, os outros pilares. E tem paciente que não consegue fazer a dieta porque não dorme bem e porque é muito estressado. E a gente vai perceber que estresse está super relacionado a, a como a gente enxerga a vida. Deixa eu só chamar aqui. Pronto. Então, como que vai funcionar? Eu vou falando aqui com vocês, eu trouxe alguns slides, eu vou começar a contar um pouco a história. Se vocês tiverem dúvida no meio da explicação, vocês podem aqui mandar para o chat, levantar a mãozinha, tá? E aí eu vou tirando essas dúvidas. Se quiser deixar tudo para o final, não tem problema nenhum. Eu tô aqui para vocês. O que que é importante? A gente começar e terminar com esse tema e que vocês tenham esclarecimento do quanto que os níveis de cortisol alterado podem afetar a nossa vida e qual é o nosso papel, o que a gente pode fazer Bom, para equilibrar isso, tá bom? equilibrada. Então, tem algum microfoninho que está aqui abertinho, que eu vou pedir só para vocês fecharem. Não sei quem que é. Pronto? É isso? Podemos começar então? Então, falando de pilares e estrutura de saúde, tá? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que se a gente desequilibrar um dos pilares, então, por exemplo, eu falei aqui nutrição, falei aqui sono, falei aqui atividade física, e falei aqui o estresse crônico. Nós estamos falando de quatro, tá? De quatro. Um está sempre ligado com o outro. Por quê? Porque se eu comer errado, eu vou começar, por exemplo, se eu estou com meu intestino inflamado porque eu como errado, eu vou acabar não conseguindo produzir nutriente suficiente lá dentro do meu intestino para eu ser feliz. Se eu não sou feliz, se eu não tenho serotonina, se eu não tenho neurotransmissores que me deixam do bem-estar, como endorfina, serotonina, ocitocina, dopamina em equilíbrio, o meu corpo, ele não consegue entender que ele não está numa guerra de verdade. Então, eu quero começar aqui, eu vou compartilhar uns slides com vocês, e vocês vão ver que a importância que o cortisol tem na nossa vida, tá? Vocês estão enxergando aí? Agora deixa eu ver se eu consigo colocar em modo apresentação aqui. Vamos ver se vai dar certo, tá? Eu vou mudando. Então vamos lá. Antes de iniciar aqui, deixa eu só ver aqui. Ótimo. Antes de iniciar a falar sobre o cortisol, eu quero começar a contar como que surgiram esses estudos, tá? Então, eles começaram a estudar mulheres que haviam sido abusadas sexualmente. Alguns pacientes já sabem disso, porque eu tenho falado isso em consultas, tá bom? Então, eles começaram a acompanhar mulheres que foram abusadas sexualmente. E aí, perceberam que essas mulheres adoeciam muito mais do que mulheres que não haviam sofrido abuso sexual. E aí perguntaram o seguinte: o que que acontece com essas mulheres que elas adoecem mais? Porque a célula do estrupador, no dia seguinte, já não está mais lá naquele corpo. O que que acontece com elas? Elas sofreram um processo de ser vítimas, correto? Então foram vítimas de algo que deixaram o sistema imunológico delas abalado. Então essas mulheres, eles percebiam nos estudos que os leucócitos, que são as células de defesa, estavam mais baixas nessas mulheres e a interleucina 6 mais alta. Mulheres tinham uma imunidade muito mais baixa, então elas adoeciam muito mais. Aí disseram o seguinte: será que isso, tá? Será que isso é algo que acontece? Que acontece
porque elas foram realmente vítimas reais ou porque existe um padrão de comportamento. Que padrão de comportamento é esse? É um padrão de comportamento que eu me sinto vítima de algo ou eu estou indignado. Então, cada vez que eu sou indignado com a vida, cada vez que eu sou indignado, eu acabo produzindo esse hormônio em níveis, em níveis excessivos, ou seja, para o meu corpo, eu estou numa guerra. Então, meu corpo funciona da seguinte forma: ou eu estou em guerra, ou eu estou em paz, ok? Só que vocês vão ver que esse estar em guerra, ele não quer dizer que ele é real, ele pode ser algo da nossa imaginação, como foi o estudo que eles fizeram. Então, quem tinha um padrão de não aceitação da vida como ela é, por exemplo, eu não aceito algumas coisas, tudo tem que ser do meu jeito. Vamos colocar aqui, tem gente que funciona assim. Ah, doutora Karen, se as coisas não saírem do jeito que eu quero, eu fico muito irritada. Quem aí é assim? Aí eu fico tão irritada, tão irritada, tão irritada, que eu começo a produzir cortisol demais. Porque eu quero controlar todas as coisas. Esse cortisol alterado, ele vai fazer algumas alterações que vocês vão aprender aqui hoje. Mas uma das coisas é, ele vai baixar o meu sistema imunológico e eu vou ficar muito mais suscetível, e vou inflamar. Então, ou seja, não é só açúcar que inflama, tá? Não é só açúcar que inflama. Então, eu vou começar a inflamar e vou começar a aumentar minha interleucina 6, vou começar a baixar minha imunidade e vou adoecer muito mais do que se eu não quisesse controlar a vida. E aí, eu vou perguntar para quem está aqui. Muitas vezes esse padrão está na gente, embutido, como que a gente trata isso, como que a gente lidar com isso, tá? Então, alguns de vocês já estão num treinamento nosso neurocomportamental. Já escreveram aqui as palavrinhas do dia a dia para treinar a mente e tudo mais, né? Mas é muito importante a gente entender o que que faz esse cortisol alterar desse jeito. Por que a minha setinha não vai, gente? Peraí. Eu vou ter que colocar aqui. Então, vamos lá. Então, como que o cortisol funciona? É assim, ó. O gato, tá vendo aqui o gato da imagem? Ele tá correndo atrás do rato, certo? Isso aqui é uma situação de sobrevivência para o rato? Sim. Por quê? Porque se o gato pegar ele vai morrer, tá bom? Então, Para existe. mim não mudou o desenho. Não Cadê mudou? o gato? Só para Direne, não? É, a Direne. Não mudou a tela? Ah, então peraí, gente. Peraí. Peraí, já sei. Ele não tá aceitando a tela inteira. Vai ter que ficar com esses desenhos do lado. Não sei por que que ele tá com isso. Agora deu para ver, né? Que pena, não deu para fazer em modo de apresentação. Já aconteceu isso antes, não sei por quê. Mas enfim, tá vendo que aqui é um risco real? E aí, o que que a gente sabe, tá? Viver nesse sistema de sobrevivência, então, viver no meu sistema de sobrevivência acionado, ele vai fazer com que eu tenha o aumento do cortisol. O cortisol é o nosso hormônio mais anti-inflamatório que existe, só que se eu fico usando ele à toa, ele vai me inflamar. E eu tenho vários estudos mostrando que eu posso ficar obeso. Quem já teve que tomar corticoide? Aí, corticoide é o mesmo mecanismo do cortisol, só que em doses muito mais altas. Então, o que que acontece? Se eu ficar liberando cortisol meu dia inteiro, eu vou começar a ter os efeitos colaterais que um tratamento de corticoide prolongado tem. Excesso de peso, muito mais fome, muito mais tendência a ter diabetes, muito mais tendência a ter todas as doenças por conta desse mecanismo. Então, olha só, situações recorrentes à vida. E aí vocês vão entender aqui que esse estresse das mulheres que eram indignadas ou que tinham papel de vítimas
tá? Ok, Su, não tem problema. Que tinha o papel de vítimas. Por exemplo, o que é ser vítima? É eu não aceitar a vida como ela é. Então, vocês vão entender que o raciocínio é como? Tem algo que eu realmente posso fazer para uma situação que eu não estou gostando da minha vida? Tem. Então, vamos supor. Eu estou muito brava porque o Jaciclei do meu marido não me elogia. Eu me irrito, doutora Kari, que o Jacicleido não me elogia. E aí, eu tenho controle de mudar o Jacicleido, gente? Não tenho. Vai adiantar eu viver irritada, indignada que o Jacicleido não me elogia e não me valoriza? Não. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Olha, não vou me separar porque o Jacicleido está aqui não me elogiando. Eu quero continuar com o Jacicleido. Ótimo, então o que que eu vou fazer? Eu não vou dar a mínima importância que o Jacicleido não me elogia. Por quê? Porque eu me amo e eu não vou ficar liberando cortisol à toa. Porque às vezes a gente estressa com coisas que não são reais, ameaça a vida. E o cérebro é burro. Ai, meu Deus do céu, será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta do mês que vem? Vamos parar e pensar. Ok, tenho muita conta para pagar. Tem alguma coisa que eu de fato posso fazer para pagar as contas? Eu poderia fazer uma hora extra no meu trabalho, eu poderia pensar em alternativas. Tenho, ótimo. Então, eu vou focar minha energia no que eu posso fazer. Eu parto para ação. Não, não existe nada que eu possa fazer. Então, ok. Então, quem já está aí, já tem a fé na mão, já sabe o que é, né? A fé. O que que é a fé? Escreve aí no punho, ó. Mesmo quem já escreveu. Isso aqui é para nunca mais a gente esquecer. Todo dia a gente tem que usar isso. O que que é a fé? É focar em fazer o meu melhor é o F, faço o meu melhor e o E eu entrego. A gente já teve essa aula aqui na mentoria, né? Vale a pena reforçar. Fazer o meu melhor e entregar. Ótimo. Por quê? Porque eu não quero ficar trazendo para o meu corpo sintomas ou deficiências de cortisol, porque existe uma esperança de controle do mundo em nós. E isso vai nos levar ao que a gente chama de burnout. Mas o burnout é criado por nós. O problema do burnout não é o trabalho. O problema do burnout é como a gente funciona. O que está estressando a gente? Não é o trabalho que estressa a gente. Quem estressa a gente? A gente. É o jeito que a gente funciona. Porque a gente quer colocar energia onde a gente não tem controle. Então, eu preciso canalizar minha energia para onde? O controle. Olha lá as situações de recorrência na vida, o que faz com a gente, úlcera gástrica, ganho de peso, infecção recorrente, doenças de pele e hipertrofia da adrenal. Então, olha como que o cortisol funciona. O cortisol, gente, é o hormônio mais importante que a gente tem da vida. Por quê? Vocês vão ver aqui que eu mostrei, eu trouxe um slide de uma mulher que ela conseguiu levantar um carro para salvar a vida do filho dela, da potência que esse hormônio tem na nossa vida. No nosso dia a dia, como que ele funciona, tá? A gente tem ele aqui um nível um pouquinho mais alto durante o dia, aí ele vai caindo, caindo, caindo à tarde, à noite ele fica bem baixinho, e às 8, 7, 8 horas da manhã ele sobe. Então vamos lá, ó. Ó, o período de sono, aí quem não dorme, por que que quem não dorme não emagrece e fica com compulsão alimentar? Porque o cortisol não faz a curva. Então, ele vem aqui bem baixinho à noite, no meu sono bem profundo. Quando ele cai à noite, meu corpo começa a fazer faxina. E aí eu acordo de manhã, ele vai ter um pico lá de manhã, às 8 horas da manhã, tá vendo? Aí ele vai caindo por volta aqui da tarde. Ele tem uma outra queda. Essa queda aqui, gente, da tarde, é onde eu tenho fome, para quem tem mais estresse. Então, eu tenho muita fome, muita vontade de carboidrato. Por isso que nesse horário, muitas vezes a gente precisa fazer uma estratégia de usar uma planta, um adaptógeno. Tem paciente meu que a gente coloca ou ashwagandha, ou relora,
nesse horário. Por quê? Para diminuir essa oscilação do cortisol e a gente sentir menos fome, tá? E aí, galera, o que que acontece? Se eu não durmo, eu não tenho curva do cortisol. E aí eu não tenho como melhorar tudo isso que a gente está falando da vida, tá? Quando eu falo para vocês com relação ao cortisol alterado, ele equivale a 10 vezes mais aos meus níveis de inflamação do que uma dieta errada. Então, eu não posso só me preocupar com a dieta numa mudança de estilo de vida. Eu preciso aprender a controlar o meu cortisol. E vocês vão ter técnica hoje, tá? Então, olha só que incrível. Essa mulher, o filho dela foi, acho que arrumar o carro, tava lá debaixo do carro, arrumando o cavalete. E aí, o negócio despencou. E ela simplesmente levantou o carro. Imagina a força. Como que a gente explica algo desse tipo, tá? Depois vocês podem ler o estudo, eu posso mandar para vocês. Como que a gente explica algo desse tipo? Esse hormônio, quando a gente está em ameaça, ele coloca no nosso sangue todo o açúcar e energia, adrenalina que existe a possibilidade dele fazer. Só que tem gente gastando isso à toa. Tem gente gastando isso como? Ah, eu tenho impaciência de esperar não sei o quê. Ah, o micro-ondas está atrasado 1 minuto lá, doutora Karen. Isso que eu posso falar para mim, que sou acelerada no 320. Tá? Essa aula é mais para mim do que para vocês. Pode ter certeza. Então, assim, quem é muito acelerado, quem é muito irritado, quem vai ter problema, tá? Então, olha só, o que que ele faz, tá? Ele vai diminuindo a produção de serotonina, diminuindo a produção de histamina, vai colocando no nosso sangue muito mais glicose e a gente vai ficando muito, muito mais suscetível a todas as doenças, desde que ele seja usado de forma errada. Porque ele é o maior anti-inflamatório que existe no mundo. Por que que a gente fica com dor de garganta à noite? Porque o cortisol cai, gente. Cortisol é anti-inflamatório. Quando eu tenho ele em níveis ótimos, quem precisa de corticoide, não tira a dor, corticoide? É a mesma coisa. Então, se eu tenho cortisol em níveis ótimos, eu não tenho sistema imunológico abalável, tá? Por isso que é tão importante, e é o que eu digo assim, para quem está fazendo neurocomportamental comigo, por isso que é importante a gente trabalhar as 4 coisas: estresse crônico, autoestima, sono de qualidade e tem mais um, ansiedade. Tá tudo ligado. Se você é ansioso, você tem esse mecanismo atuando. Se você não dorme bem, você tem esse mecanismo atuando, tá? Então, não é só o estresse do dia a dia, tá bom? Esses outros também interferem. Então, o que que ele pode fazer, ele deixando o nosso corpo em alerta? Então, é como se a gente tivesse, igual aquele gatinho, gente, é como aquele gatinho que tá fugindo do rato. Na verdade, o contrário, o rato está fugindo do gatinho. Então, quando a gente se coloca em situações que a nossa vida está em risco, é isso que acontece, tá? Então, o que que ele faz? Ele vai fazer várias coisas, ele em excesso, tá bom? Ele vai bloquear a nossa cadeira neuroendócrina. Então, por exemplo, ó, em alerta, o corpo precisa de cortisol. Então, toda vez que eu, por exemplo, eu tô aqui, alerta, eu tô precisando de cortisol. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai bloquear o meu eixo da testosterona, vai bloquear meu eixo do estrogênio, vai bloquear o eixo da tireoide e vai bloquear o GH. Por isso, é o que eu falo para os pacientes que tem que fazer reposição hormonal. Se o paciente usa o hormônio e não trata o estresse, o hormônio não dura e não tem efeito. Por quê? Porque o que bloqueou o seu hormônio fisiológico vai bloquear a reposição, gente. Então, eu preciso fazer o quê? As técnicas que eu vou ensinar, tá? Que a maioria de vocês já sabe, mas a gente precisa reforçar. E quem não sabe é novidade, tá tudo bem, não tem problema, tá? Então, tem uma frase que meu professor falava, ele falava assim, ó, o cortisol emburrece. Quando eu falo cortisol emburrece, é usado de forma errada. Eu estou passando pro meu ser um medo real ou eu estou passando um medo imaginário?
Eu tô no presente ou eu tô tentando resolver a vida de todo mundo? Do meu filho, do meu marido, da minha esposa, de todo mundo. Eu quero resolver tudo e quero controlar tudo. Isso faz com que a gente tenha um gasto de nutrientes muito maior e um gasto de hormônios maior. Então, o sistema imunológico vai acabar. Olha outra coisa que o cortisol faz, gente. Catabolismo. Catabolismo. O que que é isso? Perda de músculo. Ah, doutora, não tô nem aí para os meus músculos. Burrice, gente. Burrice. Músculo é importante não só para estética. É importante para a gente não ter Alzheimer, é importante para a gente não ficar caindo no meio dos lugares. É importante o músculo, quanto mais músculo eu tenho, mais longevidade eu tenho, por vários fatores. Ele é o músculo, ele produz componentes que ajudam, por exemplo, a irisina. É um hormônio que é neuroprotetor. Então, a gente sabe que tem casos de reversão de Alzheimer pelo ganho de massa muscular. Eu consigo diminuir a chance de ter diabetes se eu tiver mais massa muscular. E aí, eu estou comendo, treinando e não estou ganhando massa muscular. Por quê? Porque eu não aprendi a usar a fé. E porque eu não aprendi a fazer a meditação. Tá? Então, é treino. O que que a ciência mostra? O nosso cérebro, gente, então, quem tem padrões de indignação, de vitimização, é um padrão. Você já se comporta assim, tá viciado nisso e nem percebe que é assim. Então, eu preciso começar a modificar o meu comportamento. Então, conforme eu vou modificando e aplicando as técnicas que vocês vão aprender aqui, eu aplico a técnica um dia, aplico a técnica outro dia, aplico a técnica outro dia, eu vou criando uma rota neural diferente no meu cérebro, que isso chama neuroplasticidade. E aí eu vou me tornando uma pessoa que não libera cortisol à toa, que se torna muito mais feliz. E essa felicidade vai me levar à saúde e longevidade. Olha que coisa incrível, né? Olha outra coisa que o cortisol faz. Ele tensiona o músculo. Sabe dores, gente? Eu lembro que na minha faculdade, quando eu me formei em nutrição, eu comecei a ter uma dor exatamente onde essa menina tá pegando. Eu nem sei explicar o tanto que doía o meu corpo. E eu sou uma pessoa muito resistente à dor. Vocês sabem que eu quebrei o meu dedo. Quebrei o dedo, gente. Só descobri depois que calcificou. O médico não acreditou. Porque o dedo não melhorava. Eu falei, gente, essa dor tá chata, né? E eu tanto querendo sair desse papel de vítima, não, que isso, não vou deixar de aproveitar minhas coisas por causa do dedo, não. Né? Fui lá e tava com o dedo quebrado. Então, não sou uma pessoa. Só que o estresse é um negócio que deixa a gente com muita. Quem tem fibromialgia aí, né? Fibromialgia. A alimentação anti-inflamatória, mas o treino do estresse crônico cura. Cura. Então, eu lembro que quando eu fui fazer a minha apresentação do TCC, eu estava 3 meses sem treinar, cheia de esparadrapo, fazia massagem, fui fisioterapeuta, tudo que vocês podem imaginar. De repente, depois da apresentação, uma semana depois, sumiu a dor. Falei, gente, eu não acredito que isso era estresse. Eu estava tão tensa que eu tinha que fazer uma apresentação. Na época, eu não sabia as técnicas, né? Então, eu não sabia lidar com isso. Então, não é só dores musculares, tá? Mas pode ser dor de garganta frequente, qualquer tipo de inflamação e dor, tá bom? Já viu o paciente que tem os nutrientes em ordem e ainda estão com queda de cabelo e unhas fracas? Porque o nosso corpo sempre vai tentar proteger os órgãos nobres, como o coração, como o pulmão, como o rim, como o fígado. Se eu ficar careca, eu vou morrer? Não. Se a minha unha cair, eu vou morrer? Não. Então, o corpo está sempre lutando para sobreviver, para manter a gente vivo. E aí, o que acontece? Eu acabo perdendo todo o meu vício de pele, inclusive, tá? Tudo isso pelo processo de inflamação do cortisol. Memória, lembra que eu falei? O estresse emburrece. Muitos pacientes chegam para mim com queixa de memória. Eu não estou conseguindo raciocinar, não lembro mais onde eu ponho o carro. A palavra some da minha cabeça, não lembro mais de nada. O cortisol é neurotóxico para o hipocampo, para não gerar trauma. Então, não tem como eu ter um raciocínio, ter inteligência, se o meu cérebro está intoxicado por excesso de cortisol, tá bom?
Olha só, gente, super, super importante. Pacientes que têm problemas intestinais e gástricos. O que que vem primeiro, Karen? O ovo ou a galinha? A gente não sabe, tá? Mas possivelmente os nossos problemas digestivos, tanto de desbiose intestinal quanto de hipocloridria, então o que que é isso? Eu como, o alimento fica voltando. Baixa acidez estomacal, eu como, o alimento não digere. Intestino inflamado, tá? A mucosa vai diminuindo e aí eu tenho muito mais chance de desenvolver refluxo, úlcera gástrica, inflamações intestinais. Ou seja, eu vou ser uma pessoa inflamada até mesmo no meu trato gastrointestinal. Eu posso comer tudo saudável, mas quem aí já passou um nervoso tão grande que na hora sente uma dor de estômago e gastrite, né? Aí o médico vai falar, ó, procura um nutricionista para você melhorar a dieta. Eu preciso de um nutricionista para melhorar a dieta, mas eu preciso tratar meu cortisol, tá? Tranquilo, gente? Né, Miriam? Então, vamos lá. Diminui a imunidade, tá? Então, isso eu já até falei. Então, a primeira coisa que quando eu estou em alerta, eu começo a ter as células de defesa diminuída. Segunda etapa, então, se você é aquela pessoa que toda hora tem uma sinusite, uma rinite de repetição, herpes, cistite, dermatite, todas as ites, você está na primeira etapa do adoecimento. Seu corpo está dizendo, ó, tem coisa errada aqui. Tá muito azarada essa pessoa. É a primeira etapa. A segunda etapa, qual que é? Doença autoimune, câncer, doenças crônicas como diabetes, hipertensão e as doenças psiquiátricas, como depressão, déficit de atenção, hiperatividade, síndrome do pânico. Vocês enxergam a importância dessa aula? A gente fala muito, eu falo muito sobre o açúcar, eu falo muito sobre comer errado, e tá muito importante, é muito importante mesmo. Por isso que pilar é pilar, gente, não tem um mais importante do que o outro. Mas você pode ter certeza que se você for a pessoa que come tudo certo, e for indignada, e for a vitimista, ou for o controlador, ou seja o que for, se você estiver gastando seu cortisol à toa, você vai seguir essas etapas das doenças. Geralmente, essa segunda etapa é assim, ó, eu vou criando os problemas, tá? Eu vou criando os problemas. Quero tudo do meu jeito, quero controlar o mundo, não sei ser feliz, sou muito preocupada, sou aquela perfeccionista, sou a, como que a gente fala? Aquela que não quer errar. Lembra da perfeccionista que não quer errar, né? Tem muita gente lendo aí a Coragem de Ser Imperfeita. Não aceito erros, nem meu, nem dos outros, estou querendo controlar o mundo. Primeira etapa. Chega uma hora que isso vai interferir no meu sono, não vou dormindo direito e tudo mais. Vou começando a ficar com, às vezes, acne, dermatite, herpes, cistite, ites, rinites. Aí acontece algo real. Eu tenho uma perda. Por exemplo, sofri um divórcio. A pessoa que eu queria, que eu amava muito, morreu. Ou veio uma pandemia que o risco era real. E aí, eu vou desenvolver a segunda etapa. É sempre assim, doutora Kai. Tava indo tudo mais ou menos na minha vida, vira e mexe uma gripinha, etc. Aí aconteceu tal. Eu descobri o diagnóstico do fulano. Ou tive. Aquilo me tocou. Foi um risco que meu cérebro entendeu que era um choque muito grande. Minhas defesas vão lá para o chão e aí eu desenvolvo doenças. Tá? Então eu preciso fazer reserva de banco emocional. Reserva de banco emocional. Então, olha só, o que eu vou ensinar aqui vocês é para fazer dia sim e dia sim, tá bom? É treino do cérebro que a gente vai aprender aqui, tá? Como que é esse treino do cérebro? Olha só para essa foto. Tudo que a gente se estressa na vida é um medo real? Tem algum risco de morte? Eu vou usar o exemplo da Fê, que ela colocou para mim. Ela falou assim:
Ai, doutora, eu fico num pavor quando me chamam para falar em público. Vamos parar para pensar, tá bom? Quando eu tenho um pavor para falar em público, é um risco de morte real, gente? A Fernanda pode morrer, gente, se ela falar alguma coisa errada, se ela falar tudo errado, se der tudo errado, ela vai morrer, gente. Isso é risco? Isso é risco? Não. Não, não é risco. Então, isso é algo que a minha cabeça montou, por quê? Porque ou eu tenho medo de ser desaprovado, ou eu tenho algum medo que o meu cérebro entendeu, mas é fake news. Eu não vou morrer. Então, eu vou raciocinar, eu vou ser uma pessoa mais racional e pensar assim: ó, isso aqui eu não vou morrer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a fé. O que que era a fé? Eu vou fazer o meu melhor. O que que eu posso fazer para me preparar para um falar em público? Olha, eu vou ler o texto, eu vou estudar o tema e vou falar assim. Como que eu vou aprender a falar bem? Se eu falar todos os dias, é treino. Eu posso sentir um pouquinho de nervoso? Posso, mas aí eu vou fazer a técnica da meditação que eu vou ensinar vocês e vou acalmar toda vez que eu faço respiração lenta e exercícios de respiração. O que que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o meu cérebro que é burro. Ninguém no meio de uma guerra respira profundo. Fica todo mundo com respiração curta. Respiração curta e ofegante, eu estou na guerra. Respiração pausada e lenta e controlada, eu estou ganhando o autocontrole do meu sistema. Então, eu estou informando para o meu sistema que eu estou de bem com a vida. Entende? Quando é fake news, vamos lá. Que mais que é fake news, gente? Que mais que é fake news? Esses dias, teve uma médica que mandou no grupo, ela disse assim, colegas, elas estavam dizendo lá, eu tô muito chateada, estava muito chateada porque alguém disse lá no comentário que ela era horrorosa, que ela era feia. E ela ficou muito magoada com aquilo e tudo mais, né? Fechamento de meta, Fábia. Vamos lá, vamos lá. Eu vou colocar aqui no que a Fábia colocou. Fechamento de meta dia 30. Como que eu vou trabalhar o meu estresse para o fechamento de meta, tá? Primeira coisa, tem algo que eu possa fazer. Lembra do fé? Então a sigla é FE. Eu vou focar em fazer o meu melhor. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Olha, tem uma lista de clientes que eu posso ligar. É ser mais racional, sabe? E mais objetivo no sentido. Tem três coisas que eu vou fazer para eu fechar minha meta bem. E se eu não fechar, eu fiz o meu melhor. E aí o resultado? Entrega. O que que é o E da fé? Entregar. Eu vou entregar. Ok? O que vai te matar mais? Um fechamento que não foi adequado ou você se estressar porque o fechamento não saiu do jeito que você queria? Aí imagina só, Fá, que você chegou no fechamento do dia 30, tá? E não foi do jeito que você queria. O que que você vai fazer? Você vai espernear? Você vai chorar? Ou você vai replanejar? Eu vou então fazer o seguinte. Bom, não foi legal. Por quê? Porque eu não pentei o cabelo de manhã? Porque eu sou mais burra da turma? Não, eu sou incapaz? Não. Vou replanejar. Então, eu vou olhar o que eu poderia ter feito, o que está sob a minha responsabilidade no sentido, aquilo que eu tenho controle. Eu só tenho controle nas minhas ações. Eu não tenho controle no resto. Então, o que eu preciso fazer? Vamos supor que eu sou uma pessoa que trabalha com time e o time foi mal. Eu vou parar para pensar. Quem são as pessoas do meu time? São os fulanos. Beleza. Eu tenho 5 fulanos no meu time de venda que não foi legal. Eu sou a líder. O que eu posso fazer para melhorar o meu time de vendas? Eu preciso estar junto com eles. Não adianta eu me estressar porque não tem gente boa no mercado, ninguém é bom, não tem nada. Não. Os que realmente não forem bons com os meus treinamentos, eu vou prosseguir buscando solução. Então, eu vou colocar pessoas mais qualificadas, eu vou buscar esses profissionais. E vou preparar melhor meu time de venda. Olha como eu vou ficando, claro, porque o que que o estresse faz, gente? O cortisol, ele traz uma nuvem na nossa cabeça que ele apaga a chance da gente solucionar.
Então eu coloco tudo na mesma caixinha, não consigo resolver e fico sem dormir. E fico sem resolver os problemas. E não consigo achar solução. Então, o que que eu vou fazer? Bom, eu sou uma pessoa. Eu sou controladora, não tem jeito. Não, você não vai mais ser controladora. Você vai controlar só você agora. Você vai ser controladora de si. Como? Tá, problema foi esse. Então, o problema estava no time. Então, a partir desse mês, toda sexta-feira, nós vamos fazer o treinamento. Eu vou trazer o fulano de cá, que é o cara mais top para treinar eles, ou eu vou pesquisar o que eu vou fazer para melhorar o meu time. E aí eu vou pensar, será que está faltando premiação? Será que está faltando incentivo? Será que está faltando o quê? O que está faltando para eu ter um resultado melhor? Ah, talvez seja isso. E isso eu vou estruturando melhor e vou diminuindo o meu estresse, porque eu vou colocando foco onde eu tenho poder de ação. E o que eu não tenho poder de ação, eu entrego. Ai, no dia de bater meta, cara, o que aconteceu? A fulana desmaiou, o outro ficou doente, não teve o que fazer. Você fez o seu melhor o mês inteiro e não trouxe o resultado? Entrega, entrega. Vai dar uma volta com o cachorro na rua, vai ouvir uma música gostosa, vai abraçar alguém que você ama, liga para uma amiga, estimule neurotransmissores que te façam bem. Coloca o foco onde você consegue estimular neurotransmissores que bloqueiam a ação do cortisol. Tá? O que faz eu bloquear a ação do cortisol? Eu vou colocar alguns exemplos aqui que faz. Por exemplo, você está no meio. Vamos colocar, coloca aqui, mas, gente, exemplo de coisas que liberam o cortisol de vocês. Vamos ver se eles são medos reais. Vamos lá. Coloca aqui para mim. Alguma coisa que você não sabe como agir, igual a Fá colocou. E eu vou passar uma lista de coisas para vocês, tá? Um de cada vez, gente. Muita gente falando ao mesmo tempo, assim não dá. Ô, gente, vocês não se estressam com nada, não, né? Aqui ninguém tem cortisol. Essa aula foram convidados especiais, só quem tem cortisol zoado, tá, gente? Então, eu sei de vocês. A Vanessa, né? Tempo curto para a tarefa do dia a dia. Sentir solidão. Então, vamos lá. Primeira coisa, tá? Deixa eu achar aqui. Colocar aqui a metodologia. Colocar aqui em ordem. Aqui, Anaíde. Perdi o emprego. Ok. Perdi o emprego. O que que eu vou fazer? Eu vou focar na solução. Então, eu vou me capacitar melhor e eu vou mandar quantos currículos, quais lugares eu quero trabalhar. Ah, eu penso em trabalhar em. Adianta eu ficar apavorada porque eu perdi o emprego? Quanto mais desesperada eu fico, menos inteligente eu fico. Vocês viram aqui no slide, ele é neuro, ele bloqueia a nossa inteligência. Por que, gente, que ele bloqueia a nossa inteligência? Porque ele precisa te dar energia para você sair correndo. Você não vai sair correndo porque você tá em perigo de vida, você vai morrer porque perdeu o emprego? Não vai, nada, você não vai morrer. Então, vamos focar na solução. Eu vou mandar um currículo, eu vou me posicionar de tal forma porque eu quero entrar nessa vaga. E quando não der certo, eu entrego e vou melhorando as minhas habilidades. Quantos currículos eu vou entregar? Ótimo. Tem mal que vem para bem. Então, eu foco naquilo que é para eu fazer e eu entrego para Deus aquilo que eu não posso fazer. Entende? Solidão, a Val colocou. Sentir solidão. Olha só, que incrível isso, né? Porque a solidão, ela é real, o sentir é real. Mas, Val, eu aposto. Sabe que tinha uma época que eu sentia muita solidão, muita. Só que aí eu falava assim, eu pensava, acho que tá todo mundo numa outra vibe, eu não tenho amigo, e nananá. Uma fase bem antes lá da minha vida, nos meus 19 anos que eu tava aquela bolinha. Vamos ser realistas. Será que eu estou sozinha porque eu quero ou porque eu não me envolvo? Ou porque eu não gosto de, eu não vou nos lugares. Então, por exemplo, quando eu tô sentindo só, eu vou pegar uma lista de 10, 20 amigas e vou dar uma ligadinha para elas. Vamos ligar para tomar um café. Será que tem alguém para tomar um café comigo? Beleza, vamos lá tomar um café. Não, não tem ninguém para tomar um café hoje. Será que eu consigo conversar com alguém? Nesse mundo virtual, eu sei que às vezes parece que tem muita gente e pouca gente de verdade.
né? Mas eu tenho certeza que o sentimento de solidão, ele não está ali sendo real. Por quê? Porque às vezes é um padrão que a minha mente acredita. O que que minha mente acredita muitas vezes? Que eu não sou tão legal. A minha autoestima às vezes não tá tão legal para sair. Então eu preciso fazer o quê? Aula de autoestima. A nossa próxima mentoria, marca aí, gente, vai ser sensacional. Autoestima inabalável. Lembra? Já dei um pouquinho, mas nós vamos fazer autoestima inabalável sem ser semana que vem a próxima. Então, às vezes, a minha autoestima que não tá tão legal, a mesma coisa do emprego. Por isso que as quatro coisas vêm junto. Então, eu preciso pensar assim: eu sou digna de ser amada. Não é porque eu tô acima do peso, não é porque. Não, não, de jeito nenhum. Eu tenho autoestima. Azar de quem não quer ficar na minha melhor companhia. Só que se eu não acredito que eu sou uma boa companhia, se eu não acredito que eu sou digna de ser amada, se eu não acredito, então o que acontece? A minha mente ganha. Por quê? Porque é tudo aquilo que eu disser, a mente acredita. Mas eu preciso de fato acreditar. Então, se eu começar, ó, e isso não tem a ver por fora, gente, isso tem a ver por dentro. Se eu começar a acreditar no meu potencial, eu sei que eu sou boa, Naide. Eu sei que eu sei fazer o melhor cardápio. Eu sei que eu sei fazer o melhor atendimento. Eu sei que eu sou a melhor artesã. Eu sei que eu sou maravilhosa. Maravilhoso. Eu sei que isso não é arrogância. Eu vou me posicionar para fazer o meu melhor. Eu não vou ser perfeita. Eu vou errar, gente. Eu vou errar sempre. Porque seres humanos são falhos. Todo mundo erra. Tem alguém que nunca errou? Você me fala. Foi só Jesus. Tá bom? Então, todo mundo vai errar. Mas eu vou me esforçar para fazer o meu melhor, com amor, com coração. Então, eu preciso melhorar a minha autoestima. Quando a minha autoestima tá legal, eu sei que eu sou uma baita companhia bacana, para amizade, para namoro, qualquer coisa. Sem autoestima, gente, a gente não consegue nada na vida. Então, mas falavam para mim. Então, mas agora essa conversa não cola mais, porque eu resolvi que eu vou me amar, porque eu sou digna de ser amada. Porque, em primeiro lugar, Deus me amou. Deus me amou tanto, tanto. Mas não era porque eu era perfeita, graças a Deus, que não existe ninguém perfeito. Eu tô querendo ser perfeita para ser amada. Tô querendo estar no meu peso para ser amada. Tô querendo estar no melhor emprego para ser amada. Tô querendo estar. E aí, quando eu não me amo, eu vou fazer o quê? Eu vou liberar cortisol. Então, a solidão, ela só existe porque tá faltando autoestima e você sentir que você é a melhor companhia de uma amiga, de uma pessoa, de um amor ou de qualquer outra coisa, de qualquer pessoa. Quando você contar para você, quando você sentir digna de ser amada, isso não tem nada a ver com peso, com estatura, com beleza, com PhD. Lembra que a gente falou? Vou só dar uma pincelada. Autoestima. É assim. Pensa agora numa pessoa que você ama muito. Pode ser sua mãe, seu pai, seu filho, qualquer pessoa que você ama muito. Pensou? Me dá um nome de uma pessoa que você ama. Vou falar Pedrinho, tá? O Pedrinho, meu filho. Pedrinho, se o Pedrinho tiver com 20 quilos a mais, eu vou amar o Pedrinho? Você pensou em alguém? Sua mãe, seu pai, seu filho, seu cachorro, tá? Ganhou 20 quilos, você vai deixar de amar porque tá com 20 quilos a menos? Ficou careca, vai deixar de amar? Foi mandado embora do emprego, vai diminuir a autoestima, Naide? Não. A empresa que me perdeu. Então agora eu vou tratar de fazer o meu melhor, eu vou focar no que eu quero. Eu posso mandar para. No dia que 50 currículos não deu certo, eu foco em fazer o meu melhor. Eu não gasto energia onde eu não tenho controle. Será que eu estou fazendo um currículo legal? O que está faltando aqui? Então, é foco na solução, tá bom? Respondi, Val? Tempo curto, Vanessa. Tempo curto. Respondeu. Falta. Que bom, linda. Tempo curto. Falta planejamento, prioridade. Enquanto eu não for prioridade, enquanto minha saúde não for prioridade, tudo vai entrar no lugar dela. O trabalho vai entrar no lugar, as reuniões vão entrar no lugar, tudo vai entrar no lugar. E existe um tempo determinado dentro do nosso tratamento que a gente precisa ficar um pouco louco no sentido de
Não vou abrir mão de comer o que não está no meu cardápio. Não vou abrir mão de fazer os exercícios que a doutora Karen me propôs para fazer. Por quê? Porque é o tempo que eu estou criando redes neurais dentro do meu cérebro. O tempo de rota, para eu começar a criar uma conexão, preciso de no mínimo 21 dias fazendo a coisa certa. É o mínimo. Então, se eu não crio algo nesse tempo, pelo menos inicial, o meu cérebro não entende o que é certo para ele, fica confuso. Então, tem que ser um pouco radical em algumas questões no início. Por isso é que os programas que eles envolvem tanto o PEI, quanto o PMA, quanto o neurocomportamental, a gente tem um tempo mínimo de 60, 90 dias aí, que é para quê? Para a gente modificar o jeito que a gente raciocina e vê a vida mesmo. Porque antes da gente chegar aqui, o que era mais importante para a gente? Comer o que a gente queria, né? Se divertir. Só que a gente vai perdendo a nossa saúde. E a gente não vai enxergando a importância de modificar o jeito que a gente vive, tanto na dieta, quanto no sono, quanto no cortisol. Existe uma rota dentro do nosso corpo que ela tá lá. Ah, que legal, ó. Que ela tá lá viciada, por exemplo, viciada em sentir tristeza. Quando eu sentir tristeza, gente, tem alguém que fica triste aqui? Né? Igual a Miriam, não dar conta das tarefas do dia a dia, Miriam. Eu garanto para você, Miriam, que é falta de planejamento. Tem o livro do Abílio Diniz, gente, aquele homem, quantas coisas ele fez. E é um cara que não perdeu a saúde. Ele não perdeu a saúde. Por isso que vocês precisam fazer prova de livro, por isso é que vocês precisam estar em mentorias, por quê? Até isso entrar na cabeça de vocês, tá bom? Então, é falta de planejamento. Vou pegar um dia da minha semana, olhar para o meu dia a dia e ver que incêndio que eu tô apagando quando eu tô conseguindo cuidar do meu bem maior, que é a minha saúde. Tem um dia que eu tô indo no mercado fazer as compras? Não, então preciso colocar. Ah, eu tô gastando tempo demais fazendo coisas que eu poderia delegar? Preciso delegar. Preciso confiar. Faz e entrega, tá? Ah, que mais? Então, eu preciso pensar nisso, tá? Se o meu dia a dia tá um caos, é porque eu não tô me organizando, não estou me planejando, tá bom? Então, olha lá, gente. Essa técnica aqui que eu já falei, tem muitos de vocês que já estão fazendo, tá? Tem muitos de vocês que já estão fazendo, que é o mindfulness. Mindfulness. O que que é o mindfulness, tá? É treinar o cérebro para ficar presente. Toda vez que o cérebro está em outro lugar, ou no futuro, ou no passado, eu estou alterando meus neurotransmissores. Então, preciso treinar a ficar presente. O que que é a técnica, tá? Então, é assim. Tem um aplicativo que eu gosto muito, que é o Meditopia. Todo mundo aí já baixou? Teve gente que nunca viu essa aula. Fá, você está aqui ainda, Fábia? Para a Fábia, que tem um trabalho muito estressante, deixa eu ver se eu estou enxergando ela aqui. Não consigo enxergar todo mundo. A Fá tá aqui, mas tá fechadinha, né? Eu sei que é ela. A Vanessa, tá, Van? A Vanessa. Parece ótimo. A Fábia, a Vanessa. Todo mundo que tá aqui, na verdade. A Direne. O que que é essa técnica, tá? Parece coisa de louco. Foi a coisa mais difícil para eu conseguir implantar isso aqui na minha rotina, né? A Fê tá fazendo, né, Fê? A Fê já tá fazendo. Então, tem um aplicativo que vai deixar isso aqui mais fácil para vocês, tá? O que que o aplicativo faz? Ó. Ah, que bom, mas você está fazendo todo dia, Van? Você me conta se está fazendo todo dia, hein? Então vamos lá. Mínimo 10 minutos por dia a partir de hoje, todos que estão na mentoria, tá? Como é que vai ser? Ah, que bom, Van. Ótimo, maravilha. Então vamos lá. Como que funciona, tá? É assim, o aplicativo vai começar a dar algumas orientações para vocês, tá bom? Então vamos lá. Tem outros aqui, mas o que eu mais gosto é o Meditopia. É... Ai, gente. Então como é que funciona? Deixa eu só para enxergar vocês agora. Quero ver a carinha de vocês. Estão me ouvindo, né? Então vamos lá. Como é que funciona? Vocês vão baixar o aplicativo, tá? Baixar o aplicativo. Pode ser o Meditopia, pode ser o Lojong, pode ser qualquer aplicativo de meditação, mas o Meditopia para mim é assim, para mim faz mais sentido ele. Você vai pegar lá uma trilha de respiração, por exemplo, tá?
que ele vai falar? Ele vai dizer assim para você, ó, a gente vai fazer o exercício de 10 minutos. O aplicativo vai falar. Então, agora, Val, você vai inspirar em. Nós vamos fazer esse exercício, ela dá uma introdução e tal. Você vai usar a sua respiração agora para inspirar em 3 e soltar em um. Inspirar em 3 e soltar em um. Pensa no negócio chato para quem é acelerado. Para quem mais precisa, é o negócio mais chato do universo, tá? Eu falo por categoria. Eu odeio fazer, mas eu faço. Por quê? Porque eu me amo e eu preciso parar de torrar meu cortisol. Eu só não tenho resultado extraordinário na minha vida porque eu gosto de torrar cortisol à toa. Eu fico brava com os pacientes que eu não consigo controlar. Mentira. Vocês acham que a vida de uma nutricionista é fácil, gente? Com os pacientes fazendo errado? Não é. Mas se eu começar a colocar o foco onde eu não posso atuar, eu posso ir lá costurar a boca dos meus pacientes e falar: a partir de hoje que você veio aqui, você nunca mais vai comer um doce. Não dá. Então, eu preciso aprender autocontrole, né? E aí, o exercício é o seguinte, tá lá, dizendo, ó, inspira em um, viu, Fábio? Chatíssimo, viu? Mas você precisa muito. Inspira e solta em 3. Aí a cabeça começa a falar assim, meu Deus, você tem 10 coisas para fazer. Você podia estar preparando sua aula, você podia estar pensando não sei o quê. A cabeça vai começar a dizer toda acelerada, ou vai começar a viajar. Nossa, lembrei do passeio no parque, começa a pensar em outra coisa. A percepção que eu estou da minha cabeça indo para o passado ou para o futuro, o que que eu tenho que fazer? Opa, ela foi para outro lugar, volta para o exercício. Cada vez que eu respiro lento, lembra? Cada vez que eu fico presente, inspira e solta. O que que eu estou fazendo? Eu estou dizendo para o meu sistema o seguinte: ó, tá tudo bem. Você não está em guerra nenhuma. Você pode parar de produzir cortisol. E aí eu começo a treinar, é treino, gente, igual eu vou para academia, tô treinando musculação, eu tô treinando o cérebro para quê? Para ficar presente, tá? Então, a cabeça vai viajar, vai pensar mil coisas e eu vou focar na respiração. Não, foca na respiração, foca na respiração, foca na respiração. Tem respiração, tem body scan, tem várias coisas. Toda vez que eu faço isso, eu estou dando um descanso para a mente e eu estou deixando de produzir cortisol. Então, o que a gente vai usar, nós vamos ter duas principais tarefas que eu já passei para uns de vocês, mas o que que tem que fazer? Todo santo dia. Todo santo dia. Então, para quem está no grupo, pode mandar no grupo, mas tem um celular, por exemplo, para o Enoque, que está no neurocomportamental, para. Quem mais está aqui no neurocomportamental, gente? Teve gente, bastante gente que faltou. Mas quem está lá no neurocomportamental vai mandar um print. Terminou? Por quê? Porque no começo, se eu não tiver um acompanhamento, eu vou participar dessa mentoria, fez todo sentido, mas amanhã, a vida que segue, eu não faço. Então, precisa mandar um print para a gente saber que você está fazendo, tá bom? Então, isso é acompanhamento, isso não é controle, isso é acompanhamento, tá? Beleza? Primeiro ponto. Viu, Van? Quero que você mande os prints. Segundo ponto. Nós vamos usar a fé. Então, então vamos lá. Sou uma pessoa super boazinha, fiz tudo de bem na minha vida, e um carro vem e passa em cima do meu pé. Eu mereço isso, gente? Não. A vida é justa? A vida é justa? Não é justa. Ela atropela, ela não atropela só quem ladrão. Podia ser justa no sentido, todos os ladrões vão morrer a partir de hoje. Toda pessoa do mal, mas a vida não é justa. Adianta me estressar porque a vida não é justa? Não. Então o carro passou em cima do pé. O que que eu vou fazer? Eu posso ficar triste na hora? Fico triste na hora, vou para o hospital. Agora, a partir de agora, eu foco na solução. Ótimo. O que que eu vou fazer? O que que eu posso fazer, doutor? Ficar engessado quietinho lá na minha casa, sem ficar comendo doce brigadeiro, indignada que o carro passou no pé. Ótimo, o que eu vou fazer? Eu vou treinar minha cabeça para ser feliz aqui em casa. Mas você tá ficando doida? Não, tô treinando minha cabeça mesmo. Treinando minha cabeça. E aí, o que que eu faço? Poxa, o que que eu posso, o que que eu queria fazer lá na minha casa que eu nunca tenho tempo? Ótimo, vou fazer um curso online, vou fazer um curso online. Ah, eu vou planejar minha dieta melhor, que agora eu tenho tempo, tô aqui em casa com o pé aqui. Ah, depois do gesso,
Fisioterapia. Tá bom, doutor. Fisioterapia. Eu quero sarar meu pé rápido. Eu posso fazer mais de 1 hora dessa fisioterapia? Eu vou focar na solução. Não adianta ficar reclamando que o pé passou. Teve uma paciente, gente, que passou comigo. Ela ficou 8 anos de cama porque o marido tinha traído ela. Eu atendi ela, era paciente de um oncologista, parceiro meu. Ela estava com câncer. E ela estava me contando que ela não aceitou que o marido dela tinha traído ela. Ela não aceitava aquilo, mas ela também não se separou. Ela não perdoou o marido, ficou numa cama com depressão, 8 anos sem sair de uma cama, gente. 8 anos. Aí, o que que aconteceu com ela? Ela começou a desenvolver um problema no nariz, tá? Atendi essa paciente. A primeira vez que eu atendi ela vai fazer 3 meses. Ela começou com um problema no nariz, foi fazer um ultrassom, era um câncer maligno de mucosa nasal. E aí ela passou com esse oncologista e o oncologista falou assim: olha, ela estava desesperada porque ela estava com câncer. Aí ele falou assim: um câncer adora uma depressão. Essa mulher, quando eu atendi ela a primeira vez, era tanto vitimismo no sentido de que, olha, doutora, meu marido, olha o que ele fez comigo. Olha o que aconteceu comigo. Não foi justo. A vida é justa, gente? Não. Você já traiu você? Você já prometeu que você ia fazer dieta e não fez? Você já prometeu que ia fazer exercício e não fez? Você já deu uma enganada em você mesmo? Você já deu uma enganadinha em alguém? Ah, eu não queria estar. Já deu uma enganadinha? Ah, mas aí quando o outro faz comigo, eu não admito. Eu tenho algum controle sobre o outro, gente? Não. Se eu não perdoo o outro, gente, é igual a Bruna, né, Bruna? Se eu não perdoo o outro, se eu não me perdoo, gente, eu tô dizendo pro meu sistema, ó, esses sentimentos, eles geram uma alteração metabólica no nosso corpo e nós vamos acabar doentes. Quando ela passou comigo, eu conversei um pouco com ela, mas o médico, depois que ela passou com o médico falou isso, ela disse assim para mim, na segunda consulta. Eu falei para pro médico acompanhar ela, é um oncologista, ele falou assim, eu falei, doutor, o que que você falou para ela? Porque ela parecia outra paciente. Ele falou, Karen, ela conseguiu compreender que o estado emocional dela levou ela a produzir o câncer. Ele mostrou isso para ela. Sabe o que ela estava fazendo, gente? Ela estava saindo da quimioterapia, ela falou que ela foi dançar forró com o marido dela. Ela falou: eu resolvi viver e eu resolvi lutar. Então ela estava aproveitando a vida e ela falou: doutora, eu tenho certeza que eu vou ser curada. Uma paciente que viveu uma vida inteira em depressão. Então, assim, o corpo, gente, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Se a gente não aprender enquanto a gente ainda não está no estado de adoecimento grave, a gente vai valorizar isso quando? Então a gente precisa ser feliz. A gente precisa ser feliz urgente. Urgente. A gente precisa se amar urgente. A gente precisa amar o outro urgente. Sabe aquela coisa da gente dar risada do nada, de tomar um chazinho sem açúcar mesmo feliz, porque, meu, é o fato de eu não tomar açúcar que eu vou ficar aqui lamentando que eu não posso comer isso. Tem gente que vai começar a dieta e fala, ah, mas eu não posso isso, mas eu não posso. Não, graças a Deus eu vou. Olha a mentalidade diferente. Graças a Deus eu tenho a oportunidade de cuidar do meu corpo. Agora eu sei, agora eu tenho direcionamento. Esse alimento aqui vai curar o meu corpo. Essa dieta vai mudar a minha vida. Esse treinamento vai mudar a minha vida. E é isso que eu vou ser feliz. Eu preciso de muita coisa para ser feliz. Eu não preciso, gente. Eu não preciso. Eu falo que a felicidade é assim, ó, todo dia, todo dia. A gente tem dois lugares para olhar: o que falta e o que eu tenho. É muito fácil enxergar isso em um comportamento infantil. Você vai ver criança é assim, eu não tenho brinquedo tal. Ele tem 50 mil carrinhos, mas ele quer um que ele não tem, ele chora pelo que ele não tem. E a gente cresce e chora pelo que perdeu, chora pelo que fizemos, queremos guardar as mágoas de todo mundo. Porque, ai, fizeram isso comigo porque o carro passou em cima do. Porque eu fui embora, mandaram eu embora, doutora. Não era justo, era a pessoa que mais fazia hora extra. Lembra, a vida não é justa. A vida não é justa. E ou eu aceito isso,
Ou eu aceito, ou eu vou passar a minha vida inteira indignada como que aconteceu com aquela mulher, sabe? Ela contou, eu falei assim, por que que você não se separou do seu marido quando ele te traiu? Ela conseguiu entender que ele tinha caído numa cilada, que era uma menina muito nova do trabalho, que foi lá, que tentou ele. Ela não, só que ela não, ela resolveu que não valia mais a pena viver. Olha a falta de autoestima. Então, ou a gente acorda para a vida, ou a vida vai acordar a gente. Ou a gente encara o que a ciência mostra como solução. Nós estamos vivendo um tempo onde existe muita comparação, né? A nossa vida é um gerenciamento de risco, é isso. E a gente tem que resolver, decidir se divertir. É assim o pensamento, ó. Qual que é a desculpa que eu faço? Já li a lista de desculpa para um de vocês? Para a Fê eu li, eu não sei se a Fê já tá aqui ainda ou não, porque não aparece todo mundo aqui. Deixa eu ver, acho que a Fê já foi embora. Eu falei para a Fê, quando você pode não fazer a meditação e quando você pode não usar a fé. É assim, ou porque você foi internada, ou porque você desistiu do tratamento. Ah, doutora, mas meu filho está lá internado, no hospital. Tá, você está tendo que ficar lá no hospital com ele, dá para meditar? Dá para fazer melhor escolha alimentar? Dá para fazer um pouco de atividade física? Ah, eu deixo ele lá uns minutinhos com a enfermeira e vou dar algumas voltas no hospital andando? Dá para ouvir uma música legal? Dá para fazer? Dá. Ótimo, então você vai fazer. A Fê tá aí, né? Mudou o celular. Então, ótimo, você vai fazer. Não é, Fê? Você falou ô louco? É, ô louco, né? Eu lembro no dia. Eu vou fazer. Por quê? Vai adiantar aqui eu ficar pensando? Não vai. O que que você pode fazer pelo seu filho? Eu posso colocar ele no melhor hospital, eu posso me interessar pelo que aquilo vai fazer, eu vou racionalizar no sentido do que eu vou fazer por ele, mas eu não vou deixar de me cuidar. Por quê? Porque não vai resolver. Eu não tenho controle sobre resultado, gente, de nada. De nada. Eu quero emagrecer 20 quilos no raiz. Eu sei que eu vou emagrecer 20 quilos? Não sei. Eu só sei que eu vou fazer o meu melhor. Entendeu? Então, meu foco está onde eu tenho ação. Então, atividade para estresse, tá bom? Meditação, 10 minutos por dia, tá? Usar a fé. Tem que escrever, gente. Tem que usar ou uma pulseira. Porque existe um mecanismo que está instalado no cérebro meu e de vocês. Toda vez que eu quiser me sentir sozinha, Val, eu vou olhar e falar assim: só vou ficar sozinha, só vou me sentir sozinha se eu quiser. Tem muita gente da minha idade que está fazendo bingo, que está no baile não sei das quantas, que está lá no parque não sei das quantas. Deixa eu pesquisar um lugar muito legal e vou lá só para conhecer gente tonta, gente que não está nem aí. Vou só para dar risada. Para ver quanta gente. Ah, não, eu estou me sentindo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar uma amiga, eu vou ligar para uma amiga legal, eu vou me divertir. O sentimento vai estar aqui? Vai, mas eu vou agir, onde eu tenho solução. Porque eu vou começando a retirar essas redes neurais que vão me levando para aquela emoção. Quem é explosivo? A mesma coisa. Tenho vontade de subir em cima do pescoço de alguém. Na hora eu paro e penso. Tenho controle sobre isso? Não tenho. Então, agora o que que eu vou fazer? Se eu não tenho aquele autocontrole super, peraí, deixa eu focar em outra coisa. Vou lá ouvir uma música, vou dar uma volta, eu saio do ambiente. A mesma coisa, comida, gente. Tô com vontade de devorar o bolo de cenoura inteiro. Vou focar na solução. Eu vou dar uma volta agora, já penso em você, bolo. Vou dar uma volta, não vou me estressar. Já já eu venho e a gente resolve. E eu vou me distrair, vou arrumar a gaveta, vou limpar, vou fazer uma faxina, tá? Então, eu vou usar a fé. Aquilo que eu não tenho controle, eu entrego, tá bom? Ficou claro? Esses dois pontos obrigatórios. Aí, o que que eu vou fazer? Um banco emocional. Para quê? Para eu começar a encharcar o meu sistema de neurotransmissores que me trazem prazer. Vocês já tiveram essa mentoria, alguns de vocês, tá? O que me traz prazer? Então, vamos lá. Eu posso ouvir música por 5 minutos, música animada, nada de música melancólica, tá? Eu posso pegar o cachorro, o gato, comprar um cachorrinho igual. Minha mãe tá se sentindo muito sozinha, nós compramos um cachorrinho, uma peste. Minha mãe, ela, que vontade de devolver esse cachorro, mas não tá mais se sentindo sozinha, entendeu? Então, eu vou. Banco emocional. Vou ouvir uma música animada, vou dar uma volta com o cachorro, eu vou ligar para uma amiga que eu adoro. Sabe aquela amiga que dá uma levantada na gente, assim? Tipo, ah,
fulana, tô ligando aqui pra gente bater um papo e dar risada. Eu posso assistir comédia. Eu posso. O que que eu fazia na pandemia? Eu pegava aquela bola do CrossFit, gente, tinha uma bola do CrossFit, eu tenho, ela tem em casa até hoje. Tava com vontade de devorar um bolo inteiro, eu tava angustiada, eu botava uma música bem animada e eu ia jogar 10 bolas na parede cada vez que eu queria me suicidar. Não vou morrer agora, pensei, vou sobreviver. Vou passar a solidão. Tava numa fase desafiadora que vocês nem imaginam. Fazia live todo dia para me distrair. Todo mundo falava assim: Meu Deus, não tá sentindo nada. Tava péssima, péssima. Mas eu falei: eu vou focar na solução. Eu vou ajudar as pessoas. Eu vou falar o que que elas podem fazer para melhorar a saúde delas enquanto o mundo inteiro tá morrendo. Quem me assistir vai se salvar, porque eu sabia o que que a nutrição podia fazer pelo sistema imunológico. Você entende que ser feliz agora, ser feliz é uma obrigação? Você não tem que sentir culpa de nada, que culpa não existe. Ah, mas eu devia ter feito. Você não fez, né? Dá para voltar? Não. Então, ótimo. O que que eu vou fazer agora? Tudo que me rouba energia, eu vou pro presente, tá? Então, vou cantar, vou dar risada dos meus erros, vou levar uma vida mais leve, não vou me cobrar tanto, porque não vale a pena, gente. Não vale a pena. Vou repetir. Não vale a pena se cobrar tanto. Faça o seu melhor, de verdade, de coração, de alma, mas não perca uma noite de sono. Não deixa de falar com as pessoas que você mais ama, que você as ama, que elas são importantes para você, porque cada vez que você dá amor, você recebe amor, tá? E tem uma lista e uma ciência que ali todo mundo deve saber disso, mas enfim, vale a pena repetir. Teve uma vez, para a gente concluir, depois se vocês tiverem dúvida, a gente tira, que sempre tive muito problema com sono, né? E isso me tirava a paz, por quê? Porque no dia seguinte eu ficava um caco e muito desgastada. E aí teve um dia que foi, eu acho que faz uns 2 anos isso, que eu perdi o sono justamente numa noite anterior ao Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças dos Estados Unidos. E eu tava, era 5 horas da manhã, eu tava acordada, e eu comecei a me irritar, porque eu precisava dormir, porque eu ia trabalhar, que não sei o quê. Falei, gente, eu não vou começar um dia de ação de graças assim. Eu preciso pensar em coisas pelo qual eu sou grata. O que que eu fiz? Eu comecei a pegar nome de pessoas que naquele ano, pensei em um ano, me ajudaram. Então, eu peguei minha prima, fui lá. Ela foi uma ótima ouvinte. A gente fazia anos que não se via, mas toda vez que eu tinha um BO, eu ligava para ela. Então, eu fui lá, personalizei a mensagem. Mo, obrigada porque aquele dia em especial você fez isso, 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 isso por mim. Meu marido tinha vontade de subir no pescoço dele, mas ele tem de 20 itens, pelo menos 10 coisas maravilhosas. Eu falei, eu vou pegar o que ele não tem de bom, e eu vou pegar o que ele tem de bom e hoje eu vou agradecer pela paciência que ele tem, por tudo que ele faz. Detalhes, assim, eu comecei a pensar em coisas, não te agradecer, ai, obrigado, gratidão, universo, não é isso. É a gente pensar em coisas boas que nos acontecem, em pessoas que estão do nosso lado, que às vezes a minha secretária, que todo dia aguenta as minhas pressões. Ó, fulano, eu sei que eu pego no seu pé o ano inteiro, mas queria te agradecer porque, ó, aquele dia você fez isso, fez aquilo, eu observei e eu te agradeço porque teve um dia aqui no consultório que as meninas quase me mataram de fome, quase mataram elas, quase matei todo mundo. Aí teve uma delas que ela foi lá na padaria, comprou o suco detox que eu gosto, falou, doutora, toma. E aí eu especificamente lembrei desse pequeno ato e fui lá, escrevi, Gé, obrigada, porque aquele dia, naquele tumulto, são coisas simples. Você foi lá e fez o suco para mim. E eu sou muito grata a Deus pela sua vida. E obrigada. Eu fiz uma lista, mandei pro meu pai, mandei para minha mãe, mandei para meus irmãos, mandei para gente que eu não. Sabe? Eu escrevi para 20 pessoas. Eu passei das 5 da manhã às 7 da manhã. Sabe o que aconteceu comigo, gente? Sabe o que aconteceu comigo? Parecia que eu tinha dormido a noite inteira. Eu não sei explicar. Teve uma coisa muito maravilhosa que se inundou na minha vida, no meu coração. E eu falei, meu Deus, por que eu não faço isso mais vezes? Sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente. Porque o cérebro, ele é assim. Por causa do nosso sistema de sobrevivência, ele tem uma capacidade enorme de pensar no que é ruim. Para você não ir lá colocar o dedo na tomada, quando é criança, e colocar 10 vezes o dedo na tomada. Então, ele fixa as coisas ruins.
E para eu fazer o contrário, na era de hoje, porque isso aí funcionava muito bem há 100 anos atrás. Até 100 anos, a gente não tinha o nível de estresse que a gente tem, gente. Não tinha rede social para se comparar, não tinha pressão de horário, né, Fabi? Né? Mandar 1.000 mensagens ao mesmo tempo, não tinha, né? Então, hoje a gente precisa treinar o cérebro igual a gente treina o músculo, tá? Então, liberar neurotransmissores do bem, fazer lista de gratidão quando for necessário. Pegou no padrão de vitimização, a vida é justa, não é justa? Então, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer para melhorar isso aqui, tá bom? Deu para entender? Vocês estão com alguma dúvida? Vou até pausar aqui.